Num dos meus vídeos, eu falo como foi o meu processo, e aí é uma coisa particular minha, da sala de aula para o EAD, que eu acabei meio que indo junto, assim, por isso até que eu falo que eu confundo as datas, confundo as coisas, então vocês vão ver que é meio normal, assim, eu me confundir. E cada um, e vocês podem até me contar esse processo de vocês, ou me corrigir, porque às vezes eu acabo justamente falando umas coisas meio estranhas, assim, porque eu trabalhava demais e fazia muitas coisas ao mesmo tempo e eu sou meio assim, meio. Acabo falando umas coisas meio estranhas. Pois bem, o como eu entendo e até hoje faço essa diferença da sala de aula para a educação à distância. É óbvio que eu tento sempre fazer, porque eu estou fazendo esses vídeos para tentar ajudar, porque eu vejo muita. Existem muitos manuais, eu adoro, eu recebo todos os manuais que o pessoal manda, geralmente mandam. Eu já recebi manual interativo, já recebi manual que depois também o pessoal mandava vídeo, já não recebi, porque eu já trabalhei com tantas empresas. No começo não tinha manual, tinha meio que me virar. E o que que eu sinto que existe uma diferença, óbvio, claro que existe uma diferença, né, entre a sala de aula e também essa educação à distância. Educação à distância, quando eu falo, não é, infelizmente, né, ou felizmente, o que a gente está tendo com a questão da pandemia, mas eu estou falando da educação à distância nos moldes tradicionais, com um professor conteudista, com todo o pessoal de suporte e com todo o processo, nem todas as formas de educação à distância que eu já atuei e que vocês possam querer atuar. Esse processo de educação à distância eu entendo muito mais. E, novamente, vocês têm todo o direito de discordar ou de corrigir e de complementar. Isso é um processo bastante livre. Esse processo de educação à distância, ele é um processo em que o professor ele trabalha bastante como ele complementa. Justamente porque na maior parte das vezes a gente não tem como fazer. Claro, tem alguns processos em que existe a interação ao vivo, né, do professor, mas normalmente a gente está trabalhando com aulas gravadas. E, claro, esse é um processo que eu estou falando, da educação à distância, tradicional. E vocês estão vendo que aqui eu nunca estou utilizando os termos, né, síncrona, assíncrona, os termos da educação à distância que são utilizados pelos educadores ou com o pessoal que trabalha com educação à distância. Por quê? Eu sempre vou dar ênfase nessa questão. Eu não sou formada na área, sou formada em ciências contábeis e eu também tive assim milhões de dificuldades, justamente porque eu nunca tive a ajuda de ninguém para eu tentar entender esse processo e tentar entender essas diferenças. Então eu não conseguia entender muitas vezes porque eu não podia colocar lá 60 páginas de aula. E muitas vezes o material que eu teria que dar para o aluno, ele era condensado, sei lá, em 10 páginas. Depois de quebrar minha cabeça, de quebrar minha cara, de tentar de todas as formas entender, eu entendi que a gente estava muito mais ali para auxiliar o aluno e que o papel principal era do aluno. Né? Me corrijam se eu estiver errado. Então, essa matéria precisava, óbvio, ter uma qualidade ótima e ser condensada numa forma que o aluno tivesse o papel principal. Então, depois, eu gostaria de colocar todos os elementos, claro, esses elementos estão na maioria dos materiais, mas muitas vezes também o professor que não tem essa formação ligada à educação à distância, por mais que a gente faça os cursos, ele não consegue entender os elementos do Saiba Mais, do infográfico, daquele, sei lá, abas, depende, né, de quem vai, da empresa, né, que vai colocar para você fazer o material. Mas eles se resumem sempre quase nos mesmos elementos adicionais para o aluno fazer a matéria. Então, esse processo também, para mim, foi muito difícil. Eu, contadora, né, normalmente os contadores são, vamos colocar em meio prolixos, a gente tem uma linguagem, né, um pouco assim, vamos dizer, extensa, e eu não conseguia colocar no papel tudo o que eu queria.
E não tinha jeito, eu tive que me adaptar, deixar do tamanho que era necessário, colocar nessa linguagem bem mais objetiva. Então, esse processo também de eu entender o EAD, os parâmetros, número de caracteres, isso foi essencial para que eu pudesse sobreviver dentro do EAD. E toda essa questão de adaptação, de colocar os elementos, de escrever na linguagem dialógica, também foi interessante de falar com o aluno e também de me colocar no lugar do aluno, de entender que ele estava lendo ali, de que ele precisava ter acesso a esse material e entender muitas vezes, porque ele ia estar lendo sozinho. Isso para mim foi quando eu entendi como o aluno ia receber esse material, eu também tive muito mais produtividade, porque afinal de contas a gente não pode ficar morrendo ali fazer o material, porque você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu atuei na sala de aula e atuei no EAD durante muito tempo, depois que eu fui só para o EAD, e hoje em dia não sobrou lá muita coisa, mas eu ainda faço algumas coisas e hoje resolvi fazer esses materiais só para mostrar, esses materiais gravados, para mostrar como é que foi todo esse meu processo. Então, eu gostaria de falar nesse vídeo, né? Falei para vocês o que a gente precisa entender para mostrar a diferença da sala de aula, que você é livre, que você tem tempo, que você pode dar trabalho, e no EAD que você tem certos parâmetros que você precisa obedecer. Então era isso aí.